galera, sejam bem-vindos a PQP, Performa que Pode. Eu sou o Léo Tristão e eu tô aqui com o Samir Caran, recebendo um grande amigo, um dinossauro da agilidade, Leandro Garcia, co-founder da Inoveflow. Leandro, obrigado por ter aceitado o convite aí de vir trocar essa ideia com a gente. A gente já se esbarrou várias vezes aí ao longo da nossa trajetória profissional. E legal que foram sempre encontros muito legais, né? Bacana. Muito legais mesmo. Alguns dada a serendipidade do momento. Exatamente, vamos falar disso. E já vou abrir fazendo tietando. Cara, eu sou muito seu fã. Né? Eu gosto muito da forma como você movimenta a comunidade. Acho que a gente vai falar sobre isso, principalmente de recentemente. Gostei muito do nosso encontro em Santa Rita também. Vamos falar um pouquinho disso. Cara, mas obrigado, né? É um prazer estar aqui. Abrir e fazer uma pergunta. Um comentário. Fala pra gente um pouquinho da Inoveflow. Fala como é que tá o momento aí pra você. Bom, prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Tamo junto, irmão. É sempre bacana estar conversando com vocês. A Inoveflow nasceu em 2019, na véspera da pandemia ali, né? Então você imagina, aí vem a pandemia, aquele susto. Eu estava como CTO em uma fintech, uma empresa que estava ali, pouco tempo depois recebeu um bom investimento, assim. Legal. Então ela nasceu no momento certo, para mim, assim, no meu momento de carreira, no meu momento de entendimento até pessoal, assim, de quem que eu sou e o que eu estou buscando na vida e tudo mais, assim. Então, eu acho que eu fui criado para empreender, assim. Meu pai era um empreendedor, assim. A minha esposa vem de uma família de empreendedores também. Então, tem muito essa coisa do empreender dentro de casa, assim. Então, eu já tinha... Eu comecei minha carreira como estagiário ali no Synchrotron ali, que é o anel de luz ali hoje, que é o... como técnico eletrônica ali. Massa. Eu acho que a tua formação? A minha primeira formação é como técnico eletrônica. Da hora. Eu fui técnico eletrônica, aí eu fui trabalhar... Tava construindo, não tinha nada ali. Eu acho que eu atrapalhei uns anos. A construção ali. Por isso que atrasou. Eu tava lá. Mas como técnico... Eu tava ali como estagiário, como técnico eletrônico. Você é de 18 anos, eu sou de Campinas. Tá, legal. E então, assim, eu comecei ali num lugar muito bacana ali. Mas eu também descobri que não era... Meu lugar era muito mais software do que... Aquelas coisas que você pudesse voltar com 13, 14 anos de idade, eu teria escolhido o processamento de dados e coisa e tal. Tá. Aquela história toda que é muito cedo para você escolher o que você quer fazer da vida. A gente já falou disso algumas vezes aqui. Cara, você com 17 anos, ou até antes, né? Quando você tá falando do curso técnico. Mas mesmo para entrar na faculdade, você com 17 anos ter que escolher. Você vai fazer o resto da sua vida. Cara, para mim, dá pouco problema. Né? Hoje a gente fala mais de transição de carreira, mas antigamente as pessoas tinham uma profissão a vida inteira. Né? É bem isso. Mas legal, bom saber que você Adorei essa história. Não, assim, estagiário e técnica eletrônica. É um baita de um lugar, eu acho que é um lugar que a gente tem que ter como brasileiro, um baita de um orgulho. Mas eu como estagiário e técnica eletrônica ali, né, eu mais aprendi ali do que contribuir com alguma coisa ali. E aí, logo depois disso... logo depois disso eu abri o que seria hoje entendido como uma startup, assim. Esse negócio de internet chegando no Brasil, internet comercial e coisa e tal. Então eu montei dois produtos ali. 90 ali? Começo dos anos 2000 ali. Então eu tinha um produto que era um CMS e depois eu criei um outro produto que era um CRM. Você rodando assim? Eu fazia... Cara, aquele negócio de startup ser pequenininho. Você varre o chão, você serve o café, você vende, você faz RH, você faz, né? Sim. Vai ao banco. Vai ao banco, é isso daí. E naquela época eu ficava puto que perdia horas ali na fila do banco, né? Ir ao banco era literalmente ir ao banco. Fisicamente ir ao banco. Então, assim, eu tive isso. Eu acho que algumas coisas ali, eu acho que eu me antecipei muito, teve um aprendizado muito grande, assim. Eu acho que eram alguns produtos... o CMS é um negócio para essa época. Para essa época era revolucionário. Exato. CRM também era, né? Apesar que tinha o Salesforce nascendo naquela época ali. Exato. Mas eu também não tinha experiência para olhar, colocar um negócio desse no ar e tudo mais. Quando você buscava apoio, as pessoas estavam falando muito de plano de negócio e benchmark. E aí eu olhava para o lado e falava benchmark aonde, né? Sim. Benchmark do quê? Full solo.
Caramba. E muito aquela ideia de bootstrap, assim. Sim, Eu tenho muito essa coisa de bootstrap no sangue, assim. Tá. E aí depois sim, aí crescendo ali, aprendendo um monte de coisa, foi muito legal, assim. Acho que aprendi muito. Aí sim eu fui trabalhar no corporativo. Chegou um momento que eu falei, cara, não... E aí, os primeiros lugares que eu fui trabalhar eram empresas que eram meus clientes. Quando eu falei que eu tava fechando e coisa e tal, eu recebi alguns convites. Você fala, mano, vem aí, né? E aí eu Você foi como dev, né, Leandro? Eu fui como dev. Tá, legal. Apesar que, se você olhasse para dentro da minha empresa, eu acho que se você pegar o pessoal que trabalhou comigo ali, o que eles menos viam fazendo era dev, era codar. O que faz sentido. Isso. Né? Você tinha um papel muito mais de gerenciamento do produto, um papel de PO, de CPO, como a gente conhece hoje do que codar, né, cara? E não tinha nem esses nomes. Era tinha muito analista de exato, negócio. E olhe lá, né? Então, e aí eu fui e trabalhei, e aí assim foi muito legal, porque eu vi muita coisa, cresci muito, aprendi muito, assim. Então, mas eu tinha aquele desejo de voltar a empreender em algum momento, assim. E aí eu acho que ali, em 2018, isso estava muito forte dentro de mim, assim. E aí eu resolvi dar esse salto. Esses 18 anos você ficou no mercado, empresa... Isso. Tá, legal, legal. Mais ou menos assim, né? Porque eu acho que você tem esse sangue, né? Rolou projetos, rolou MVP, tem um monte de história no meio do caminho. Tem sempre um pezinho no empreendedorismo, né, cara? Mas você estava na Fintech antes de abrir, não? Isso, aí eu tava lá, isso. E foi muito pela questão do modelo de negócio, assim. Eu gostei... Na época, eu olhei o modelo de negócio deles, assim, eu fui falar com o CEO lá e falei, cara, eu quero vir pra cá. O que fazia a empresa? É a Superlógica. Ah, tá. Que eles tinham o PJ Bank ali e tal. Boa. E aí eles tinham um modelo de negócio ali naquele momento que eu falei, caramba, isso é muito diferente aqui. Aí eu fui lá, tomei cerveja com o Carlos um belo dia. Legal. E aí ele perguntou, mas por que você quer vir pra cá? Eu falei, cara, porque esse teu modelo de negócio é muito diferente, eu quero viver isso um pouco, assim. Legal. E aí ele falou, então vem cá, começa a trabalhar aqui, depois a gente descobre o que você vai ser aqui. Aí, na semana seguinte, ele falou para mim que eu ia ser o CTO. Eu falei, beleza. E aí eu virei o CTO lá dentro, fiquei ali não muito tempo. E aí, nesse não muito tempo ali, ficou muito claro para mim que estava na hora de eu voltar a empreender. Assim. Então, acabei saindo... no meu LinkedIn tem lá um post dele ali, uma recomendação dele ali, falando que o impacto que eu trouxe ali no pouco tempo que eu fiquei foi fora da curva e coisa e tal. Muito grato por isso. O Carlos é muito legal, né? O Carlos é um cara também pra gente convidar pra vir aqui. O Carlos é muito gente boa, cara. E eu acho que é um dos caras aqui de Campinas fora da curva, assim, que tem um olhar... Sem dúvida, sem dúvida nenhuma. Não vê o mundo da mesma forma, não. Que a média, pelo menos, assim. E aí eu saí e resolvi abrir o Noveflow. Veio a pandemia, né? Então assustou bastante ali naquele momento. Nem brinca, mano. É engraçado porque a gente sempre tem sempre perdas e ganhos no meio disso tudo, né? Nunca é uma coisa só, né? Sempre tem... Eu lembro que em novembro de 2019 eu estava fadigado, porque eu tinha dado um workshop no Sul, aí eu voltei para Campinas, no dia seguinte eu fui dar um workshop eu fui dar um workshop no Nordeste, aí eu voltei. No dia seguinte de manhã, eu fui para o Sul. Mas naquelas histórias que você sai de Campinas, vai de São Paulo, pega o voo, você sai 5 horas da manhã. A gente tá na mesma vibe. Eu tava exatamente na mesma vibe. Aí troca de voo no Rio de Janeiro, aí o voo do Rio de Janeiro atrasou. Finalzinho de 19, começo de 20, lembra que a gente tava, Florianópolis também, eventos, depois São Paulo, workshop em cliente, uma semana atrás eu tava bem nessa... E é só quem tá começando que acha lindo viagens de trabalho, né? Viajar, não, eu vejo o LinkedIn do José Júnior, eu falo, cara, não é possível, ele tem clone. Não, o Zé tem clone, não é possível, cara. Não é possível. Cara, não dá tempo, onipresente. bicho. Onipresente. A última vez que eu liguei pra ele... Mandei mensagem no WhatsApp, ninguém liga mais, né? Mandei mensagem no WhatsApp pra ele, aí ele me respondeu, assim, uma puta barulheira de fundo, assim, aí eu escrevi pra ele, falei, cara, não entendi nada, assim. Ele falou, peraí que eu tô no metrô de Londres aqui. E aí ele tava em Londres, aí ele falou, agora eu cheguei no hotel, pergunta de novo, aí eu perguntei, ele me respondeu, cara, sempre... Ele é muito bom. E aí ele o Zé também é um pra gente trazer aqui. E ele respondeu assim, coisa e tal. E assim, aí você passa uma semana, você liga pra ele de novo, ele tá sei lá onde. Entendeu? Ele nunca tá em lugar nenhum ao mesmo tempo. Assim, né? Mas você tava comentando, desculpa, eu te interrompi. Mas foi assim, era um momento que tava... Eu falei, cara, será que é isso mesmo, né? Que quem Noveflow precisa ser assim? Porque isso aqui não é...
Pô, você fica feliz porque você acabou de abrir um negócio, você está vendendo. E tá indo bem, exato. Ao mesmo tempo você fala, cara, isso aqui não é sustentável, em um ano eu vou ter morrido e ao mesmo tempo isso aqui, como é que você escala isso e coisa e tal. E aí eu comecei a pensar muito no processo de fazer isso no digital, como é que eu faço isso no digital e coisa e tal. E aí eu comecei a fazer uns ensaios e vem a pandemia. Então, é aquele momento sorte que você precisa ter. Quando chega a pandemia, eu tenho tudo pronto para rodar no online. Você já estava fazendo, traduzindo o seu modelo de trabalho para online, pô. Que da hora, mas que gênio. Não é. É porque eu não estava dando conta de fazer. Você sabe a história do Caroli, do livro dele, né? Que quando ele criou o Leanception, por que ele criou? Porque nasceu o filho dele, né? E ele ficava 3, 4 semanas fora de casa pela ThoughtWorks fazendo workshops de discovery e falava, mano, peraí, meu filho vai nascer, eu não tenho como ficar 3, 4 semanas, vou ter que dar um jeito de fazer tudo em uma semana. Aí criou o Leanception, a necessidade que criou um produto que, no final das contas, história é muito revolucionou. boa, né, cara? E é exatamente isso, né? A tua necessidade falou, cara, peraí, eu preciso pensar numa forma mais eficiente de fazer a mesma coisa, né? Eu tava ouvindo ontem um podcast ali, acho que é Like a Boss, acho que é o Like a Boss. Aqui eles estavam entrevistando, agora eu sou péssimo com nomes, assim. Eu não vou lembrar o nome do entrevistado, nem o nome da empresa, mas é um RP grande ali do Rio de Janeiro ali. E ele estava falando que o empreendedor ele é movido ou por vislumbrar um futuro ou por uma necessidade extrema de fazer alguma coisa diferente, assim, né? E ele cita que o dele foi várias vezes por necessidade extrema de fazer alguma coisa. Nossa. E aí, assim, foi um pouco isso, assim. Então, eu acho que teve um quê de sorte ali naquele momento, assim. Então, a gente cresceu muito, assim. E aí, eu acho que esse ano é um ano que eu acho que o mercado está diferente. É um ano que tem sido um ano de se reinventar, assim, em vários sentidos, assim. Na forma como você se comunica, na forma como se apresenta. O que vocês fazem hoje? Qual que é o seu carro-chefe? Então, o foco nosso, desde que a gente nasceu, estava muito ligado à questão do Business Agility, ou agilidade de negócio. Né? A gente não gosta de traduzir como agilidade nos negócios. Não é eu levar o ágil para dentro dos negócios, mas é uma agilidade de negócio. Interessante essa visão. E aí... E essa é uma tradução até que vem do Parzianello, que é um cara que fala muito de agilidade, de negócio. Aqui no Brasil, de Business Agility, ele é um dos pioneiros. Ele é um dos pioneiros. Ele fala disso faz muito tempo, assim. Então, essa ideia da agilidade de negócios, né? E aí, se a gente pensar em termos de agilidade, a gente entende ali no Noveflow que a gente tem 3 grandes marcos, assim. A gente tem o primeiro ali na década de 90, ali, que nascem alguns métodos e frameworks. XP e tal. Isso, XP, Scrum, Crystal, FDD, tem uma série de coisas ali na década de 90 que emerge. Algumas coisas vêm daquele artigo lá, até que o Scrum, você lê o artigo, você vê o Scrum, que é o The New Product Development Game, difícil de falar. É um artigo que eu acho que vale a pena ser lido até hoje. Você lê ele, você conhece um pouquinho de Scrum, você vai ver que tem muita coisa que foi bebida ali. Analogia. Acho que aqui no Brasil a gente teve muita influência do Scrum e do XP. Esses caras se juntam e nasce o Manifesto Ágil. O Manifesto Ágil eu acho que é resultado, sei lá, desse artigo até o começo dos anos 2000, o que essa galera estava fazendo. Eu acho que nasce ali o Manifesto Ágil, desenvolvimento de software. Depois a gente tem essa agilidade ali que é muito focada em times, então eu acho que talvez ali a gente tenha... Essa primeira fase foi tudo isso, foi esses 20 anos. A gente tem uma segunda fase que eu acredito que a gente começa a falar em sair de dentro da TI, a gente começa a falar em escalar dentro da TI. Então, a gente tem esse segundo momento que foi a década passada. 2010 a 2020, mais ou menos. 2010, eu acho que até 2018, 2019, ali a gente começa a falar... A gente está muito focado nessa agilidade fora da TI, essa agilidade... 2008 a gente tem DevOps, o termo DevOps começa a nascer, você começa a ter um monte de coisa ali que eu acho que... Até o RH ágil. O RH ágil depois... Isso, né? Nessa última década, entre 2010 e 2020, a gente tem muito essa coisa do RH ágil, do ágil escalado, a gente tem muito isso. Assim. O Safe realmente é mais recente. Isso. Né? E aí depois eu acho que agora a gente está num momento que eu acho que a gente precisa olhar para o negócio. Business mesmo. Para o business. E aí então agilidade de negócio. E quando você fala de Business Agility, eu acho que tem um pouco de confusão que esse ágil escalado, esse ágil fora da TI seria o Business Agility.
A gente não entende assim, a gente entende que é pensar no negócio. Eu tenho que estar falando de negócio para poder estar falando de Business Agility. Se eu estou falando de framework, de escala, dentro da TI, eu não estou falando de negócio. Então, nesse sentido, ele não seria Business Agility. Uhum. E eu não estou tirando mérito, eu não estou dizendo que... Sim. É só conceitualizando. Isso, a forma como a gente galera, vê, assim, né? Não sei se existe uma, assim, a definição de Business Agility, assim, desse lado, assim. Por exemplo, alguém que nem conhece, não sabe nem o que é isso, é de comer, de passar no cabelo. Tem como é que algumas a gente poderia definições. Traduzir para leigos, assim? Eu acho que tem algumas definições hoje de Business Agility. Então, você vai ver, tem o Business Agility Institute. Aqui no Brasil tem o ABO Framework, que está sendo criado. Tem algumas pessoas que estão trabalhando nisso. Eu estou no meio ali ajudando a criar isso. Então, já está começando a sair alguma coisa bacana. Tem algumas definições. Eu acho que de forma muito resumida, assim, eu gosto muito de explicar da seguinte forma. 2018, 2019 o mundo era um. 2020, 2021 o mundo foi outro. 2022, 2023 o mundo tem sido diferente. Com IA e outras coisas que estão surgindo, a gente sabe que 2030 não tem nada a ver com o que a gente está aqui hoje. Não tem nem ideia como vai ser 2030. Talvez 2025, 2026 já... Não, cara, lembra, a gente falou sobre isso recentemente, Leandro. Pior que eu não lembro, Samir, se a gente bateu esse papo aqui no podcast ou se foi em algum happy hour nosso. A gente falando que a sensação que eu tenho, Leandro, é que o futuro está cada vez mais próximo. Né? Quando a gente fala de futuro, eu não estou mais falando de 2030. Futuro, para mim, é 25. Você contou a história, olha só que louco. Você mesmo contou 10 em 10 anos, agora você está falando de 2 em 2. Já diminuiu o time frame. Né? Mas se você olhar no século passado, no modelo de negócio, eu acho que... Era de 100 anos em 100 anos. 60 anos, 60, qualquer coisa assim. Então, muita chance de você nascer, entrar numa empresa, e aquelas histórias que a gente ouve que o cara entrou como office boy, saiu como CEO, e aí ele cresceu naquele modelo de negócio. Super comum passar o tempo inteiro, as pessoas passavam a vida inteira, a carreira inteira dentro de uma empresa Hoje só. A empresa nem dura 40 anos. Não. o pai do André, nosso sócio, o primeiro emprego dele foi na IBM, o último dia dele foi na IBM. Isso. E normal. Simples assim. Hoje, aí não estamos falando de todos os negócios, né? Mas provavelmente hoje, antes da pandemia, o modelo de negócio durava 20 anos. Agora, dependendo do que você está fazendo, pode ser que dure menos. Então, você vai precisar se transformar mais vezes. Tá bom. E aí, nesse processo de transformação, você vai ter uma necessidade de se transformar e se reinventar mais vezes. Aí a gente começa a falar da ideia de ambidestria. Ou seja, eu tenho fala que super disso. Tocar o meu negócio no dia a dia, porque ele Mas eu tenho que olhar o futuro. Mas eu tenho que estar conectado no futuro, que não é aqui 60 anos, é um futuro. Você está falando de 2025, nós vamos falando de menos de 2 anos. Sim. Então, assim... como é que eu faço essa coisa da ambidestria? Como é que eu consigo tocar o meu negócio e, ao mesmo tempo, me adaptar? Aí outras coisas que estão mudando. E aí tem mais a ver com a minha sócia, com a Priscila. Ela olha mais para esse lado, assim. Ela pode falar melhor disso. Mas a gente olhar para ESG, olhar para uma série de coisas ali. Hoje eu não olho mais só para o stakeholder. Eu não olho mais só para o acionista. Eu tenho que olhar para o colaborador. O pessoal de produto fala muito olhar para o cliente, né? A gente fala assim, mas tem que olhar para o colaborador, tem que olhar para a sociedade que você está ali ao redor, você tem que olhar para uma série de coisas, né? Então, eu olho para tudo isso ali como destino final, então eu tenho que fazer o investimento ali de quem está pondo grana no negócio valer, certo? Sim. O cara está correndo um risco ali, o investidor ele tem que ter retorno daquilo. Eu tenho que olhar para a sociedade que está ao redor desse negócio, eu tenho que olhar para os meus colaboradores, eu tenho que olhar para os meus clientes, eu tenho que olhar de uma forma geral para todo mundo ali. Eu tenho que olhar para tudo isso. A hora que então, esse é o destino final. O meio do caminho ali para a gente está a ambidestria, né? Que é o run e o change, né? É o tocar o negócio e mudar o negócio. A hora que eu vou mais para trás, aí tem a estratégia para poder executar isso que leva aquele resultado lá na frente, né? Então, é um pouco tudo isso. Aí, tentando resumir tudo isso numa frase, como é que eu consigo adaptar o meu negócio para essas mudanças que estão mais constantes. Então, o Business Agility vem um pouco nesse lugar de adaptação do negócio para poder atender as necessidades de todos os envolvidos ali, mercado. Eu acho que essa é a próxima grande discussão. Eu acho que
esse ano e o próximo, né? Final. Agora, a gente já tem falado bastante disso. Eu acho que o próximo ano a gente vai falar muito sobre Business Agility. Inclusive, a gente está gravando agora, galera, no meio, mais ou menos no meio de setembro, né? Na semana passada, a gente teve aquele evento brilhantemente organizado pela Nexus, né? Quando teve a palestra do David Anderson sobre Kanban. O evento foi maravilhoso. E depois que a gente fez aquele nosso happy hour lá, a gente falou sobre isso, né? A gente precisa agora, eu acho que, criar uma agenda para a gente começar a falar de Business Agility da maneira que a gente fez para falar de Scrum, depois a gente fez para falar de Kanban e agora a gente precisa falar de Business Agility. Porque eu concordo contigo, né? Para mim, levar Scrum para dentro das áreas da empresa... Eu sou super a favor, mas não é isso Business Agility, né? É realmente a gente olhar o modelo de negócio de uma forma ágil, né? Eu digo que levar o Scrum para dentro das áreas o que a gente sempre falou, cara, Scrum não é para gerenciamento de projeto de TI, é uma metodologia de gerenciamento de projeto. Se você tem projeto em áreas, qualquer área pode usar Scrum. Quando a gente fala de Business Agility, a gente está falando assim, olhar o modelo de negócio de com um pouco mais... de forma um pouco mais ágil. Antigamente, a gente fazia aqueles planejamentos estratégicos de 5 anos. Né? As empresas faziam planejamento estratégico de 5 anos. O plano diretor de informática, né, nem fala tecnologia, PDI, né? O plano diretor de informática era um plano de 5 anos dentro das empresas. Cara, numa boa, quem hoje toparia fazer um plano diretor de informática de 5 anos? Tem que ser uma empresa muito tradicional. Existem nichos ainda e culturas que fomentam esse planejamento de mais longo prazo, mas se a gente for ver, via de regra, principalmente aqui no Ocidente, cara, então, é difícil isso. Sei lá, a gente é uma siderúrgica, a gente vai ter que fazer uma caldeira, a gente vai ter que... Não, a gente tem um cliente que está construindo uma usina de energia. Isso, então ele tem que pensar... O plano dele lá é 10. 10, exato. Ele está construindo uma usina de energia movida a biomassa. Então, ele precisa de um plano estratégico. Agora, se você pegar a fintech que tu tava, mano, 5 anos, nem vai ter nem ter o produto, né? Nem sei qual vai ser a tecnologia. Mas quando a gente começa a pensar no mercado digital, principalmente, isso é mais... Mas assim, essa indústria de energia, provavelmente, no século passado, ele teria pensado 30 anos para frente. Sem dúvida. Também está mudando. Quem que é o seu ICP aí? Seu perfil ideal de cliente? Você tem isso definido? A gente entende que são empresas ali hoje, que a gente gosta de atender muito, são empresas de 50 a 500 funcionários. E a gente entende que é o diretor, é o CEO, algumas vezes é o próprio empreendedor ali. Mas qualquer tipo de empresa? Serviço, indústria, comércio? Muita empresa de serviço, assim. A gente tem... Porque é um lugar que eu sei conversar, eu sei navegar. Indústria... Ainda e costumam ser muito maiores também, né? Isso, então, acho que são empresas de serviço, assim, de 50 a 500 pessoas ali. Normalmente é o diretor, é o CEO, é um sócio. Esse aí é o nosso perfil de cliente ideal. Aí. Tá nesse lugar. E OKR é uma das ferramentas que você utiliza ou não? Não, a gente não olha muito para OKR, não. A gente... E não é questão de acreditar ou não acreditar na ferramenta, assim. A gente tem eu tenho uma coisa muito comigo, assim, que tem muitas empresas neste perfil que eu estou trazendo aqui que nem sequer estratégias desenhadas para o ano elas têm. Certo. Então, OKR do quê? Né? Isso, então, tem que ter o objetivo, começar pelo seu, então você tem na verdade, que... missão, visão, para daí entrar. E aí a gente tem muito cliente que, cara, as coisas mudam todo mês, a estratégia que mais ou menos foi desenhada nos OKRs mudam. Sim. Então, assim, Leandro, provocação. Mudam porque realmente deveriam mudar ou mudam porque os objetivos não estão... Porque alguma meta... E a maioria das vezes, principalmente quando a gente está falando de um negócio bootstrap, eu preciso de dinheiro, e aí como eu não estou alcançando resultados, eu vou e tento fazer algo diferente. Né? Eu acho que é um pouco dos dois. Se você pegar a pandemia, em alguns momentos ali foi necessário mudar a estratégia. Perfeito. Né? Não só na entrada da pandemia, no meio do caminho, aí a hora que o pessoal começa a voltar para a rua e coisa e tal. E teve algumas oportunidades ali que o time to market era muito pequenininho, você precisava se adaptar muito rápido e coisa e tal para poder ter resultado.
Então, acho que tem um pouco disso também. Agora, é muito comum aquela coisa... Eu gosto muito de pensamento sistêmico, né? Então, você começa a olhar ali e fala assim, pô, o cara coloca... Ele tem um portfólio de projetos ali, por exemplo, que é gigantesco. Tem pressão em cima para entregar aquilo. E em busca de resultados. E aí, quando você começa a ver um diretor, ou outras vezes com algum bônus, ele põe mais pressão em cima daquilo ali. Aquilo ali se aumenta a quantidade de trabalho que está em progresso dentro dos times, dentro da empresa. É sabido, se você colocar 1 milhão de carros na Dom Pedro, na Bandeirantes, vai virar um estacionamento. Aquilo vai deixar de ser uma rodovia. É o que acontece nos times, você começa a ter menos entrega. Então agora a gente tem que fazer a galera trabalhar 110%. 110%, se você pensar em produto digital, software, você vai entregar mais bugs. Se você pensar em marketing, você vai entregar menos resultado. O cara vai encher de campanha, vai gastar grana, e qual é o resultado que está tendo disso mesmo e coisa e tal. Então, você pode olhar para várias áreas, você vai ver problema em vários lugares. Numa economia cada vez mais globalizada, os caras que são melhores, que falam um idioma um pouquinho diferente, vão achar oportunidade fácil em outros lugares. Então, você vai ter um impacto muito grande, com o que vai fazer com que você tenha menos resultado. E o normal em vez das pessoas pararem, respirarem, pensarem em lean portfólio, pensarem em uma série de coisas que o Business Agility fala, normalmente se empurra mais projeto para dentro. Então, você entra numa bola de neve ali, que só vai aumentando até que um desastre acontece, né? Então, eu acho que tem um pouco das duas coisas. Porque eu vejo, até às vezes conversando com outros empresários que me procuram para trocar figurinha, não é nem mentoria, agora trocar figurinha, Léo, como é que você está fazendo isso? Muitas vezes eu falo isso, cara, cuidado para você não estar mudando uma estratégia vencedora antes dela conseguir te entregar resultado. Você está no caminho certo. O problema é que resultado não é assim. Eu faço hoje, né? Tipo assim, você me dá consultoria, ninguém vende consultoria de uma semana. Né? Tipo assim, eu te dou consultoria hoje, porque semana que vem você já vai ter resultado. Isso não existe, né? E a minha preocupação... Se existir, manda pra gente. A performance te contrata. Depois você vem aqui falar no podcast. Ou eu vou trabalhar pra ti. Não, exato. Porque, cara, e às vezes eu já vi isso acontecer até em cliente nosso. Uma estratégia vencedora ser mudada porque ela não foi imediata. E estratégia dificilmente traz resultado imediato. Né? Resultado imediato são pequenas melhorias ali, melhorias de processo no dia a dia. Isso te traz resultado imediato. Né? Então, por isso que eu fico, até como um fã do OKR, né? Eu gosto muito do ciclo de 3 meses. Às vezes, 3 meses não te traz resultado. Cara, mas te deu um puta indicativo que você está no caminho certo. Né? Você pode não ter batido o teu resultado todo e tudo, mas você... Cara, você sabe que você está no caminho certo e dá para insistir mais um pouco. Né? Pivotar assim no curtíssimo prazo é o que você falou. Ou é um evento extremo, pandemia, não tem o que fazer, você tem que pivotar. E aí já falamos disso aqui. Ou é uma oportunidade absurda. Ou uma oportunidade ímpar. Exatamente. A gente já falou aqui no caso de pivô imediato que a Conquer fez. Né? Talvez para mim uma das melhores histórias de pandemia foi o tempo que a Conquer virou de uma escola 100% presencial, apoiada na experiência do presencial, ir para o online e num nível de qualidade muito alto. Né? Então, e que escalou o negócio, que hoje eu nem sei se a Conquer ainda não tem mais polo, né? Tem os cursos online. Em company, deve ter um presencial em company, nem sei, mas é tudo online. Ou seja, mesmo agora, voltou. Mas qual foi o recado que a Conquer passou? Cara, o meu modelo entrega mais valor online do que presencial. Então, foi um pivô, né? E para o Business Agility, ok, né? Agora é a pergunta de um ignorante, né? Não é um desafio, é uma dúvida mesmo. Ok, mudanças de estratégia em curto período de tempo. Isso é algo factível dentro da metodologia? Eu entendo da seguinte forma. Não é que tem uma coisa que é certa e a outra é errada. Entendi. Mas você tem ali uma mudança que pode ser revolucionária e você tem uma mudança que pode ser evolucionária. Evolucionária, sim. A revolucionária, ela costuma custar muito. Então, se você pensar ali no começo da pandemia, a gente precisou ir para dentro de casa. Então, ali, aquilo foi uma revolução. Olha o custo que teve para a sociedade aquela mudança. Mas ali naquele momento era necessário. Não dava para você fazer um negócio revolucionário. Então, tem momentos que eu acho que você precisa fazer coisas que são revolucionárias. O que eu acho que precisa ter consciência qual é o custo disso.
Coisas que são evolucionárias, eu acho que em condição normal de temperatura e pressão, vão te ajudar a ter o resultado que você precisa, vão te ajudar a correr menos risco se você souber jogar esse jogo. Então eu vou fazer pequenos experimentos, vou testar ideias, vou testar hipóteses, aqui deu certo, ali não deu certo e coisa e tal. Se você olhar para o pessoal de growth, eu acho engraçado que eles falam, ágil não sei o que, Eu acho que muitas vezes quando fala disso, está falando de Scrum, porque como estratégia, para mim, aquilo ali é ser ágil. Né? Então eu vou colocar lá, vou simplificar bastante, ninguém ficar de growth, ficar bravo comigo, estou sendo simplista, né? Mas assim, eu vou colocar uma imagem ali, vou colocar um copy ali. Pô, deu clique, não deu clique. Eu vou trocar a imagem. Pô, melhorou, mas não tá do jeito que eu queria ainda. Pô, vamos mudar um pouquinho o texto. Pequenos ciclos curtos, testes, aprendizado. Coisa e tal e tudo mais. Aprender. Eu posso fazer isso com outras coisas dentro da minha empresa. Aí não são ciclos tão curtos. Por quê? Porque o tempo de feedback que eu preciso. Tem uma coisa do tempo de feedback. Nem tudo, um post numa rede social... Não é suficiente. Isso. Num dia, de repente, você consegue entender ali se engajou ou não engajou. Tem um produto que você põe no mercado, uma estratégia no mercado, você precisa... O tempo de feedback... Eu já trabalhei em empresa de plantação de café. Em fazenda de café. Isso. Eles fazem, então, um laboratório de pesquisa e desenvolvimento para você saber se deu certo ou não. Tem que esperar, 5 ou 6 anos. Não, porque o pé, quando você planta, até começar a dar o fruto, acho que era 3 ou 4, e aí depois... isso. Então, um teste são 5 anos pra você saber se seu teste foi bom ou não. Escalar, e aí? Você quer escalar, é mais 5, 6 anos pra você escalar, né? Aí você tem que fazer... 10 anos no total. Então, um projeto de sucesso demorou 10 anos. É isso. Demorou. Então, assim, qual é o tempo de Tanto que a Fazenda lá demorou que 25 anos pra atingir, desde quando o fundou a Fazenda, 25 anos atingiu a safra recorde, o valor da saca recorde vendido no mundo foi dali, em 2019. Eu adoro aquelas propagandas na televisão, assim, que aparece uma pessoa jovem, né? Fazendeiro ou fazendeira, uma menina ali, coisa e tal, de sucesso e coisa e tal. Se você for parar pra olhar, cara, aquilo tem 3 gerações. É o sucesso do avô dela. Isso. Exato. Dela ou dele, enfim, né? Mas não é esse cara novo fazendo sucesso ali naquelas propagandas de carro ou de não sei o que, Cara, aquilo é um tipo de business que demora 2, 3 gerações para você chegar ali. Então, qual é o tempo de feedback que você precisa para aquilo? Então, em cima do tempo de feedback é que você vai começar a pensar de acordo com o que você vai pivotar ou não e coisa e tal. Então, assim, eu quero trabalhar com café. Legal. Você vai montar ali, vai plantar, sei lá, quanto que é o mínimo ali de café, e aí para você ver se deu resultado ou não. Se não deu, é mais 5 anos você esperando ali. Pro próximo ciclo de teste. Tanto que eles fazem assim, ou você dispara vários testes. Mas é exatamente o que eles fazem. A metodologia lá acho que são, sei lá, 100 e poucos. Vamos testar esse aqui. Aí você tá fazendo gestão de risco ali em cima do que e vai medindo ao longo dos anos cada uma, já vai vendo, cara, esse lote aqui, esse tratamento deu muito mais certo, já para esse teste, nesse lugar já pega esse e deriva mais não sei quantas variações. Entendeu? E aí vai vendo esses subconjuntos. Chamo um que é legal aqui. Entendeu? Aí esse pega e vai pra produção. Vamos dizer assim. Vamos pra produção. Mais 5 anos. Rollouta pros outros. É verdade. É isso legal, aí. Legal. E é um lugar de risco, né? Porque quando tem geada, é 2 safras perdidas, né? Então, geada forte. Outro dia eu ouvi, não entendo nada de café, mas eu gosto de beber. Tamo junto. Mas parece que é 2 anos de safra perdida. Entende? Então, são coisas que você precisa entender dos ciclos de feedback do teu negócio. De quanto tempo você precisa ali para poder ter um feedback ali em relação àquilo que você está fazendo. Então, dependendo do que você está fazendo, uma OKR de 3 meses faz sentido. Dependendo do que você está fazendo, você precisa de 4, 5, 6 meses. Exato. Não, e a própria metodologia já diz que isso é totalmente customizável. Isso, Então, assim, não é que eu desgoste da OKR, mas é que eu acho que os clientes que a gente atende... eu acho que tem outras coisas para resolver. Mas o que você usa normalmente? Por exemplo, tem métricas também, você faz o Lean Portfólio, você usa priorização de portfólio também. Isso. Aí tem um método, quando vai falar de Lean Portfólio, tem um método nosso que é o Lean Business Opportunity. Tá bom. Que a gente está até ministrando dentro do Softwarezinho agora. Esse aí é um projeto que eu criei junto com o Marcelo Neves, que é um cara do Rio de Janeiro, que fala muito de produto e coisa e tal. Legal. A gente desenhou isso em 2019. A gente viu que tinha muita sinergia, a gente mostrou pro Alisson Vale, e aí ele falou, cara, vocês precisam escrever sobre isso e fazer um post. Faz um artigo e faz um post sobre isso.
E aí a gente sentou para escrever o artigo e escreveu o guide. Legal. Saiu, assim, o guide num tapa só. E agora a gente está ministrando a primeira turma. Então a gente usa muito isso. Estão fazendo online também? Está fazendo online agora, dentro do Softwares. A gente está com a primeira turma lá, onde a gente está falando de priorização de projetos. Assim. Então essa é a ideia de portfólio e tudo mais. Então a gente usa, eu uso esse tipo de coisa. E aí tem... na parte do Run, ali a gente tem olhado muito para VSM, Value Stream Management, que é a gestão de fluxo de valor. Do Lean então, mesmo, entender ali o fluxo de valor e entender quais são os fluxos de valores ali e atuar em cima disso para conseguir fazer o Run funcionar de uma maneira diferente, né? Boa, então ferramenta certa para cada uma dos lados da ambidestria ali, vamos dizer assim, como atuar com o negócio, com ferramenta. Exatamente. Tem alguma parceria com o Lean Institute? Não. Tá. Existe o Value Stream, o VSM Institute, existe. Tá. Aí eu tô associado a eles lá e tô olhando e coisa e tal. Mas aqui no Brasil, eu acho que a ideia do VSM... O Gartner tinha dito que em 2023 o VSM... Ele falou isso em 2018, com 2019, que o VSM ia explodir em 2023. Eu acho que a pandemia deu uma mexida nisso, assim. Mas a gente sempre usou isso, né? O próprio Lean já há muitos anos. Mas é muito aquela ideia do VSM para o chão de fábrica, né? Isso, exato. Agora é verdade. Agora estamos falando de VSM isso... para trabalho do conhecimento, assim. Verdade. E você vê isso de... Mudaram as notações, inclusive, para poder mostrar onde era parada, tempo, mas é a mesma base. Tact time, essas questões. Isso, tact time. O Finoc tem falado muito de tact time. Verdade. Com serviço, ele tem aplicado isso. Trazendo... Você vê o pessoal do Kanban falando de serviço. Você vê o Kanban tem se aproximado bastante do VSM. Eu não vejo o pessoal do Kanban falando de VSM, mas eles estão falando de serviço. Da nomenclatura. Isso. E aí, no final das contas, acaba se aproximando. Né? Aí, eu acho que no final das contas, assim, independente do que você está usando de nome, o pequeno entendimento diferente aqui ou ali, eu acho que a gente está olhando para as mesmas coisas. Que para mim tem muito a ver com o run the business, quer dizer, que é o tocar o dia a dia do negócio e coisa e tal. E aí tem a ideia do change the business que você tem que atuar. Então aí sim, vamos trazer métrica de negócio. Então, espera aí, eu estou rodando esse projeto aqui. Esse projeto aqui está me dando o retorno ou não está me dando o retorno que eu queria? É métricas de negócio mesmo, entendeu? Não tá. Então vamos mudar. Dentro da LBO a gente fala muito a ideia de continuar, mudar ou cancelar. Então, pô, mudei uma vez, mudei duas, não está dando certo. Será que eu tenho conhecimento para tocar isso? Será que a gente tem tecnologia para isso? Não, vamos cancelar, vamos tirar isso do pipeline ali e vamos colocar outra coisa no lugar. Que é o que eu falo que... Acho que o grande desafio das empresas já é gerar novas capacidades. Quando você está tirando coisa que não está dando retorno de dentro ali do dia a dia, você está gerando capacidade nova, você está liberando mentes para pensar. Marketing financeiro, desenvolvimento de software e tudo mais para poder fazer outras coisas. Então, no LBO a gente está sempre... Acho que uma das dores que eu mais vejo, pelo menos assim, nossos clientes, às vezes a equipe acaba trazendo, que talvez a falta de ter um método, uma ferramenta dessa estruturada que conecte os projetos com a estratégia de fato, é o que a galera traz, falando assim, cara, é muita coisa ao mesmo tempo. Me pedem 200 mil coisas, eu não sei para que lado eu corro. Eu gostei da analogia. Um diretor... Se botar 1 milhão de carros de bandeirante, botar 1 milhão de tarefas na equipe, vai virar um estacionamento. Mas é muita coisa ao mesmo tempo, e aí às vezes... tem principalmente equipes cross, né, que são demandadas por várias diretorias, né, ou por várias, não só a TI, mas outras áreas. É uma dor que acho que só muda de endereço. Né? Aí o diretor A com o bônus dele, o diretor B com o bônus dele, tá brigando. E aí, como é que eu faço para botar essa galera toda para conversar e ter um critério único que olhe para a empresa, que não olhe para uma área ou outra área, que olhe de fato pro valor da empresa, por isso que a gente fala do VSM, né? Para a cadeia de valor e para aquilo que a empresa, como modelo de negócio, pretende entregar. Aí você olha OKR, um sintoma de você olha OKR nessas empresas, normalmente você vê lá que o OKR é entregar o projeto A ou B. Não, aí tá usando errado, né? Isso, exatamente, tá usando a ferramenta, mas é um sintoma que você vê ali muitas vezes, o projeto aí não é o projeto A e B, cara, eu preciso vender mais, eu preciso aumentar meu market share, eu preciso... Resultado, não é a tarefa. Exatamente, então assim, e aí... Tem N maneiras de aumentar esse resultado. Então, se eu estou testando o projeto A, o projeto B e não estou conseguindo aumentar esse resultado, vamos parar com isso e vamos buscar outra ideia, entende? Aí como é que eu estruturo isso para poder entender isso? O LBO nasceu justamente para ajudar neste lugar, assim. Boa.
Hoje à noite vai ter a segunda aula. Na primeira aula teve um cara que me fez uma pergunta lá, que eu achei sensacional. Ele falou assim, cara, eu recebo muita demanda aqui, que é criar o filtro, não sei o que, a gente tem dificuldade de priorizar isso. Eu falo, cara, porque assim, qual é o resultado que você está? Você está querendo aumentar a receita, você está querendo garantir receita, o teu concorrente tem um filtro e é o que está mais atraindo gente para lá, ou eu vou criar um negócio diferenciado aqui que vai começar a permitir que um público diferente venha usar minha ferramenta. LGPD, por exemplo, é diminuir risco de perda de dinheiro, ou eu vou diminuir custo, sei lá, vou otimizar. A gente acaba sempre caindo, a gente acaba sempre caindo em exemplo de desenvolvimento, né? Dá para pensar isso de diversas formas. Sim. Aí ele falou assim, eu não sei responder, eu tenho um filtro aqui para fazer. Então, talvez isso não deveria nem estar no pipeline de desenvolvimento. Você não sabe nem responder o porquê Aquilo que isso... não serve para nada, nenhuma das diretrizes da empresa, né? Assim, se eu não consigo entender qual... Lendo a história de usuário, se a gente não conseguiu identificar para que aquilo precisa ser feito, será que precisa ser feito? Exatamente. Então, assim, vamos liberar a capacidade. Eu acho que aconteceu o ano passado, minha visão aconteceu o ano passado, que acabou resultando num monte de layoff, é isso, cara. Traz mais gente, porque... A gente faz 1 bilhão de coisa, qualquer hora esse 1 bilhão de coisa vai virar R$1 bilhão. E não virou 1 bilhão de reais, entende? Então, desgastou isso em algum momento. A gente precisa... Eu sempre... E fazia tempo que eu estava falando, essa bolha vai estourar, essa bolha vai estourar. Foi um negócio assustador, cara. Foi um negócio assustador. Foi o segundo... o primeiro trauma meu foi a pandemia em si. Eu já falei isso aqui no podcast algumas vezes. Olha como ser humano... Eu tinha certeza que eu ia morrer. Certeza. Não era se, era quando? De Covid, né? Beleza, não rolou. Graças Você percebeu, a Deus, né? Não rolou. Espero que sim, né? Esperamos que sim, né? Então rolou, né? Em 2021. E a outra, depois, a grande dor de cabeça foi o mercado, cara. Porque a gente também tinha oportunidade de crescer, né, em clientes. Cara, e não tinha mão de obra, velho. É isso. Né? Mas nos reinventamos. A gente reinventou o nosso programa de formação, né? Para encurtar o tempo dele, né? E trazer mais gente para o nosso processo de produção. E foi, tanto que o projeto perenizamos, ele está rodando até agora. E eu acho que daqui para frente é usada a IA, não para tirar os desenvolvedores da frente, mas é usada a IA para melholhar a produtividade deles. A nossa tese, os projetos, na verdade, entregar o projeto para liberar a nossa hipótese de IA é essa, hiperprodutividade. Você olha, uma métrica que existe faz muitos anos, né? Você olha que metade dos projetos nas empresas assim não dão resultado, né? Não acontecem direito, falham e coisa e tal, pelo menos metade. Outros tantos acontecem na base do Go Horse, feito direitinho, bonitinho, 30%, 20%. Sim. Eu acho que a grande oportunidade que a gente tem com o IA agora não é fazer 100% bonitinho, mas é aumentar essa quantidade de projetos que estão sendo feitos e é isso, assim. Eu acho que a gente melhorar a produtividade, mas no sentido de buscar conseguir fazer mais projetos, menos Go Horse, mais projetos bem feitos, bem pensados e coisa e tal. A nossa hipótese, Leandro, ela passa muito por isso, né? Acho que IA vão ser 2 grandes aceleradores, né? O primeiro, tipo assim, a primeira coisa que eu descartei de cara. IA vai tomar emprego... Cara, IA não vai tomar emprego de ninguém. IA é outra ferramenta, como tem 300 no mercado. O que acontece usualmente é que os profissionais que dominam as principais ferramentas ficam com o trabalho dos que não dominam. Isso é assim desde sempre, né? E eu acho que com o IA vai ser a mesma coisa, né? E a outra é que isso vai trazer uma capacidade de produção e uma redução do tempo que, na última linha, vai habilitar que a gente resolva problemas que hoje a gente não consegue resolver. Então, a tese da hiperprodutividade, ela está associada tanto a você fazer mais com menos, né? É óbvio que isso não vai acontecer dessa maneira, mas guardadas as devidas proporções, conversamos internamente, para mim a gente está diante de um momento da história onde pela primeira vez a gente pode falar de escalar uma empresa de serviço. Uma empresa de serviço é um negócio por si só não escalável. Ponto. Faz parte. Você tem que contratar faz parte da natureza do negócio. Agora, a gente vai poder escalar uma empresa de serviço. Essa para mim, é a nossa primeira hipótese na performance. E a segunda hipótese é essa, do tipo, de eu resolver problemas que hoje eu não resolvo. Né? Eu não resolvo por uma série de motivos, porque eu não tenho tempo, ou porque eu não tenho conhecimento, ou porque eu não tenho domínio de todo o trabalho que tem para ser feito.
né? E aí, uma das formas que a gente fez de provar isso foi aquilo que a gente conversou lá em Santa Rita, o nosso rolê da cerveja. Cara, a gente adora cerveja, vamos fazer uma? Puta, será que se nós 3 sentássemos numa mesa e vamos fazer cerveja? Cara, a gente ia conseguir. A gente não é burro, a gente ia começar a entrar no Google, pesquisar, ver qual é a receita, conversar, né? O bate-papo que a gente teve antes do bate-papo contigo, a gente estava com o Gui Siunf lá da ThyssenKrupp, né? E a gente estava falando com ele sobre pedir ajuda, né? Do tipo assim, puta, mas peraí, eu conheço um cara que já fez cerveja e tal. Na Performa mesmo tem um médico. Cara, enfim. A gente ia sentar aqui daqui a um mês e meio, 2. Eu tenho certeza que a gente ia estar com uma receita de cerveja, que a gente ia levar no mestre cervejeiro, o cara ia revisar, aquilo, aí a gente ia mandar fazer rótulo. Cara, em 3, 4 meses a gente tinha lançado a cerveja. Eu aposto. Cara, a gente fez em 2 semanas. Sem nunca ter feito. Sem nunca ter feito. E você provavelmente não ia fazer em 4 meses, porque o tempo que ia te tomar para fazer isso, exato, você ia... Exato. Bom então, ponto. Se eu tivesse fazer mais nada, né, da vida. Bom ponto. A gente ponto. é bom, eu confio na gente. A gente ia usar bem nosso tempo. É A isso gente gosta de cerveja bastante. Ia priorizar isso de algum jeito. A gente ia usar bem nosso tempo. Eu acho que hoje tem muita coisa que sai no Go Horse porque falta. Entendeu? Eu acho que a Yala vai ajudar a gente a fazer mais coisas. Sim, se organizar bem de uma feitas. maneira diferente, exato. Né? Acho que a gente tem essa oportunidade na mesa. E o problema do Go Horse, né? Foi o Go Horse entrega. Né? O Go Horse entrega. A gente, cara, não vou mentir, já teve projeto nosso reta final, cara, do tipo assim, eu não queria negociar prazo com o cliente, né? Por mais até que tivesse espaço, falando, não, galera, vamos me entregar. Qual que é o problema do Go Horse? Também aprendi com esse cara aqui. É que você olha para trás, tem um rastro de sangue. O projeto saiu, o cliente tá feliz, a gente tá abraçado na foto lá, bonitinho. Cara, mas o time tá... Cara, o time tá feliz, não é porque entregou se livrou o projeto, é porque se livrou do projeto. É frente de batalha, né? Você ganhou a guerra, mas você olha pra trás e você deixou um monte de gente. Exatamente, é uma frente de batalha, né? Pô, cara, isso não é sustentável, Leandro. Não tem jeito, principalmente numa empresa de serviço que entrega um projeto atrás do outro, um projeto atrás do outro. Cara, uma hora você tem... E realmente eu concordo contigo. Se a gente está falando de ter um pouco mais de tempo, né? Qual é o principal ponto para a gente debruçar um pouco mais de tempo? No planejamento. Então vamos planejar um pouco melhor, né? Vamos fazer as coisas Você está usando Sim. nas suas consultorias, nos workshops, treinamento, dá uma dica, sei lá, como que a galera poderia usar, como é que ela está te apoiando a escalar também, às vezes, seu trabalho. E aí, eu vou te responder isso, mas eu vou ampliar um pouquinho. Eu acho que tem uma série de coisas que estão acontecendo hoje em dia que a gente pode usar. Aí eu vou citar algumas aqui, assim. Se você olhar, por exemplo, tem um cara chamado Ramon Durães, não sei se vocês já ouviram falar dele, ele é CEO da DevPrime. Ele é uma referência no mundo, Microsoft, desenvolvimento, C Sharp, coisa e tal. Ele tem um produto lá, que você chega lá e fala assim, olha, eu preciso fazer um sistema back-end, tá? Eu preciso fazer um sistema assim, 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 assado. Ele já vem com uma série de código pronta para você. Então, ele já resolve um monte de problema para você. Login, log, ele te entrega uma arquitetura em .NET ali, muito bem escrita, muito bem desenhada. Tem algumas ferramentas que são assim, geradoras de código. Isso. Né? Mas não é simplesmente gerar código igual a gente tinha gerador de código lá atrás. Isso. Mas aí você tem uma boa parte... Você tem uma boa parte do que, sei lá, mais relacionado à infra, que está muito bem estruturado ali. Isso. Você vai entrar com regra de negócio. Provavelmente estruturado em cima de um best practice de mercado. Isso. Né? Ele é uma referência com esse tal. Então você tem isso daí. Aí você tem IA te ajudando ali a escrever o resto do código ali. Sim, tá? Piloto. Te ajudando a fazer teste unitário, te ajudando numa série de outras coisas. Você tem, hoje em dia... ferramentas que você pode plugar, eu também fugindo o nome agora, o pessoal de UI gosta de usar muito uma ferramenta para fazer protótipo de tela ali, o Figma. Sim. Tem plugin hoje que já transforma em código. Que já transforma aquilo em código. Sim. Tem dor, assim, faz tempo que eu não estou fazendo isso. Tá pilotando algumas. O pessoal fala que demora um tempinho para você entender como é que você vai fazer aquela IA, te entregar um código legal e coisa e tal. Então, assim, para você desenvolver projeto novo hoje, aí se você pega a ideia de gestão de fluxo, Kanban, coisas do gênero ali junto com esse time de desenvolvimento, você traz tudo isso, cara, você dobra, triplica a produtividade desse time. Então, produto novo. Legado...
Eu acho que você pode trazer Kanban, gestão de fluxo, vai te ajudar. Você pode trazer IA para te ajudar ali a fazer teste unitário, te ajudar a fazer código, coisa e tal. Sustentação, o buraco ainda é mais embaixo. É mais embaixo e coisa e tal. Então, assim, mas principalmente produto novo... Eu pergunto pra IA, como é que eu faço tal coisa, não sei o que, no COBOL, ela vai falar assim, ó, troca o COBOL, tira. Mas... Tanto aqui no mainframe... Oi? O ChatGPT sempre fala, né? Minha base está atualizada até 2000. Ele vai falar assim, minha base não é mais antiga que 1900. Minha base começou em 1998. Aí não é o até, começou. Mas eu acho que ela vai te responder, COBOL brincando. Mas eu acho que é assim, então eu acho que tem isso. Aí um outro entendimento que eu acho que precisa começar a ter é separar. Então assim, eu acho que para legado é outro buraco, para produto novo eu acho que dá para pilotar umas coisas bem bacanas já. Sim, com certeza. Usando e não é um conhecimento, são vários conhecimentos humanos. Então eu vou pegar um Dev Prime ali do Ramon, eu vou pegar um Kanban para me ajudar a gerir o time, eu vou pegar um Figma com plugin de IA, eu vou pegar um ChatGPT, eu vou somar uma série de coisas que vai me ajudar a ter um salto. Então é uma somatória de coisas. Legado, eu acho que tem alguma dessas coisas que você pode usar. Eu vou separar esse módulo, eu vou pensar... Eu vou tirar isso aqui do monolito que eu tenho, eu vou criar um microserviço, até você pode usar alguma coisa daqui. Sim. Mas a manutenção do dia a dia desse legado, eu acho que ainda tem bastante dor. Sim. Não que você já não possa ganhar produtividade usando Kanban, usando um ChatGPT e não sei o que, você pode, mas eu acho que ainda não tem esse salto que eu acho que em produto novo já dá para você ter. E eu acho que a gente viveu muito pouco isso. Então, assim... não dá para assinar um contrato que você vai realmente entregar toda essa produtividade. A gente tá na época que, igual a gente falou, 95 da internet, né? Isso, a gente está no boom disso daí. Então, assim, eu acho que tem muito isso aí. E aí, a coisa da IA, entender um pouquinho também disso. Não é que você precisa ser um especialista em IA e fazer um doutorado em IA nem nada, mas entender um pouquinho que existem redes neurais. O que é esse negócio de rede neural? Existem diferentes arquiteturas de rede neural. Todo mundo usa internet, pouquíssimas pessoas sabem a definição dos protocolos TCP/IP, o HTTP POST, o HTTP REQUEST. Do tipo, é isso, a gente não precisa entender de tudo que a tecnologia, de como ela é construída, e sim como usar, né? Como utilizar. Eu fui na operadora de telefone porque eu troquei de celular e aí eu tenho o e-mail, né? O e-mail não, eu tenho o eSIM, que é aquele que é sem o chipzinho lá na gavetinha do celular. É aquele negócio que você... Sim, o meu também. Esse daí. Que eu recomendo, que é muito mais seguro e blá, blá, blá. Mas você troca de celular, você precisa, no Brasil, né? Lá fora você não precisa. Lá fora você entra no site da operadora e você faz isso. Gera outro. Aqui no Brasil você precisa ir lá na operadora, comprar um chip físico que ela transforma num eSIM, você paga R$10 e blá, blá, blá. Brasil, você no Brasil. Burocracias. Eu precisei comprar um chip físico para destruir ele. Para destruir ele. Desperdício. Isso aí. É Lean. Mas a operadora botou R$10 no bolso, né? 2 telefones ali meu da minha esposa foi enfim. Aí eu tô sentado ali, tinha uma senhora que chegou pra menina do lado e falou assim, é meu plano, não sei o que. A menina perguntou pra ela, mas por que a senhora usa a internet? Ela não sabia, em 2023, ela não sabia responder. Aí a menina falou pra ela, mas a senhora usa Instagram? Ela, Instagram? Eu falei, Facebook? Facebook eu uso. WhatsApp? Lá eu uso o WhatsApp. A senhora navega na internet lá, a senhora vai em site de notícia, não sei o quê. Dá pra fazer isso no meu celular? Então, assim, é um negócio que ficou totalmente transparente. A pessoa não sabe que tudo aquilo é via esses protocolos. Mim é o que vai acontecer com IA. Mas hoje eu acho que, assim... Você entender que existe um negócio chamado rede neural, você entender que existem arquiteturas diferentes, que o ChatGPT não é uma IA para resolver todos os problemas, né? Sim. Tem uma IA que eu tô amando que chama Akio, não sei se vocês já viram ela. Não. AKKIO. Não. Se você entra dentro dela lá e você põe uma base... E ela conecta com várias bases de dados, você pode subir um CSV e coisa e tal. Você joga lá dentro dela, você não precisa mais fazer query. Você conversa com a base de dados. Da hora. Então você começa a fazer perguntas assim. Então imagina a quantidade de pessoas que não vão poder fazer análise olhando de dados sem precisar de alguém que sabe escrever. Power BI, Tableau, alguma coisa então desse assim, num Akio você entra lá, você sobe uma base de dados, você conecta a sua base de dados e aí você pode ir associando base de dados. Então assim, a gente estava falando lá fora, tá muito quente, né? Hoje a gente está gravando aqui, graças a Deus, no ar-condicionado, num lugar bem legal. Valeu, Paulo. Mas lá fora tá quente. Então, vamos colocar, eu tô falando de gravar
podcast, sei lá, eu quero colocar uma base de dados de temperatura junto. Então você vai associando uma série de dados, você vai fazendo merge lá dentro, lá das bases e coisa e tal, e você começa a fazer perguntas. E aí você vira para ele e fala assim, poxa, das perguntas que você fez, você quer começar a fazer predição. Aí você vai para lá e você fala para ele, eu quero fazer uma pobre rapidinha ou não, eu quero que você treine para eu fazer isso com mais acurácia, aí ele demora mais para te dar. Mas assim, você conversa com ele a respeito disso. Eu tava falando com o fisioterapeuta essa semana. Só para fechar, aí eu não vou usar ChatGPT para isso, eu vou usar o AC. A arquitetura da rede neural ali é muito mais preparada para isso. Então, eu acho que nesse momento a gente está precisando entender um pouco isso, assim, sabe? Que inteligência... O GPT é uma das interfaces. Sim, né? Exatamente. O motor é o da OpenAI, é o do Azure OpenAI. Olha como fez muito barulho, né? E de fato essa é a ideia também, não é só barulho, mas mostrar o poder da IA no nosso projeto do lançamento da cerveja. Tava conversando, um monte de gente veio me procurar, mas um monte mesmo, até meu fisioterapeuta, tá? Que trata amigo meu... Fala, pô, mas ainda bem que o meu trabalho tá garantido, né? Tipo assim, fazer ali quiropraxia, fisioterapia, etc, né? Eu falei, calma, peraí. O que você usa pra fazer... Que ele tem até canal no YouTube também. Não, eu faço os vídeos lá. Então, e o texto, e o conteúdo, e montar uma pauta, e fazer um post. Tudo isso você pode usar a ferramenta de IA para te acelerar. Porra, não tinha pensado nisso. Então, assim, mesmo trabalhos hoje, vamos lá, e profissionais que são extremamente manuais, podem usar esses copilotos para te ajudar num trabalho que às vezes ainda é braçal, entendeu? De estruturar, sei lá, uma agenda, uma campanha, uma pauta, que foi o que a gente fez, né? A gente usou todo o trabalho criativo e usou a IA como uma ferramenta para auxiliar essa parte criativa, inclusive. E aí com o Google, as pessoas já deveriam chegar lá e falando para ele, não, o problema tá na vértebra, não sei das quantas, porque eu fui no Google. Agora com o ChatGPT tá pior, não, né? Pior, né? O cara vai chegar doutor e use tal coisa. Aquela notícia lá da mãe que mergulhou no ChatGPT e achou o diagnóstico do filho, né? No ChatGPT. Louco, né? Mas perigosíssimo, super, né? Super. Mas depois ela foi validar e tal, mas a história é boa. É aquela história assim, ó, pode ter sido uma grande coincidência, mas gera clique, gera engajamento, porque foi uma história real, baseada num problema real. Leandro, infelizmente... Bom, como eu imaginei, né? O tempo voou, sabia que eu... não deveria ter marcado de uma hora só com o Leandro, cara. A gente marca outro. Vamos voltar, você topa voltar aí, a gente faz um outro tema. A gente só falou da I9Flow, nem falamos da Nexus direito. Posso falar rapidinho da Nexus, então? À vontade. A Nexus nasceu de uma vontade minha e de um outro amigo. Então, eu tenho o LBO que eu fiz com o Marcelo Neves, eu tenho o I9Flow junto com a Priscila. Isso. E eu tenho junto com o Alisson Fernandes ali o Nexus. A ideia do Nexus nasceu porque a gente estava sempre envolvido em eventos ali com foco na comunidade. E aí a gente resolveu fazer um evento com a nossa cara. A gente estava sempre usando bandeira de outros, com regra de outros. Eu falei, não, cara, a gente já faz isso faz anos, vamos fazer um com a nossa cara e coisa e tal. A gente rodou o segundo evento agora, a gente rodou o primeiro ali com o Jürgen, a gente rodou o segundo agora com o David Jones, com o apoio de vocês. Cara, sempre que vocês precisarem de apoio, por favor, conte com a Performa, cara. E a gente vai ter o próximo agora, que é com a Pia Maria, e a gente vai fechar o ano fazendo uma DIA. Boa. Tomar essa cerveja lá. Quero experimentar a cerveja. Vamos fazer uma DI e vamos levar um case prático, né? É isso aí. Então, legal esse, porque isso dá pra gente levar um case, né? E eu acho que tem muita... A gente quer fechar o ano falando de DI, porque eu acho que tem muita coisa. E a ideia no Nexus é isso, é trazer conhecimento e tudo mais. A gente se conheceu naquele evento do Flight Levels, lá na Performa. Aquilo foi antes da pandemia? Não, então, foi depois. Mas eu acho que foi logo, acho que foi um dos primeiros... Naquelas reaberturas ali, né? Isso, eu acho que foi um dos primeiros eventos ali. E aí depois nos reencontramos lá em Santa Rita, tomando uma cerveja no Hacktown. No Hacktown, é isso aí. E cá estamos, já fizemos e vamos fazer, cara, de verdade, o que a I9Flow precisa de apoio e a Nexus na organização de evento. Por favor, conta com a gente. Cara, foi um prazer trocar essa ideia contigo, Leandro. Você é um puta cara. Obrigado. Vamos ficar por perto aí, que eu tenho certeza que a gente tem bastante coisa pra fazer junto. Adorei. Beleza? Tamo junto, irmão. Obrigado pelo seu tempo. Valeu, obrigado. Que papo, hein? Que aula aí de Business Agility. Se você quiser aí de casa conhecer mais, né, sobre isso, quiser mandar pergunta aqui pro Leandro, né, quiser entender, cara, será que isso serve pra minha empresa?
deixa seu comentário aqui, manda seu contato, a gente faz chegar no Leandro e marca um café ou uma cerveja, né? Com inteligência artificial pra tomar junto, beleza? Beleza, galera. Quem ficou até o final já sabe aquele rolê tudo. Curte, compartilha, se inscreve no canal. Se inscreve aí, bicho. Você ficou até o final, tá aí parado de bobeira, vai terminar. Clica no sininho, bota lá a inscrição. Curtiu o papo aqui, vale a pena, né? Spotify, divulga. Vamos fazer esse conteúdo, galera, chegar até mais gente, porque o nosso objetivo é esse. Aumentando a relevância do canal, a gente aumenta o alcance do conteúdo para todo mundo e todo mundo sai ganhando, beleza? É isso aí. Galera, PQP, performa que pode. Porque você pode performar. Um abraço, galera. Valeu.